Bem-vindos ao Doxa Episteme. No vídeo de hoje falaremos sobre o livro de Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Você acorda de manhã e já se sente cansado mental e fisicamente? Pois é, este problema não é só seu. Em pesquisa recente realizada pelo Ibope, temos um dado assustador. 98% dos brasileiros se sentem absurdamente estressados e cansados. E curiosamente, jovens constituem a maior parte da legião dos cansados. Essa estatística assustadora não é uma jaboticaba do Brasil. A questão é mundial. Nos Estados Unidos, o problema é o pouco tempo de sono dos trabalhadores. Quase metade dos americanos dormem menos do que o período recomendado para ter uma vida saudável. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han fez uma investigação profunda sobre o tema do esgotamento e escreveu um livro impressionante, Sociedade do Cansaço, publicado pela editora Vozes. No livro, Han argumenta que cada época possui epidemias próprias, como as doenças bacteriológicas e virais que marcaram o século XX. Para ele, as patologias neurais definem o nosso século. E pasmem, todas elas são manifestações do excesso de positividade. Vivemos presos na masmorra da sociedade do desempenho. A positividade e a sociedade do desempenho. Para Han, as doenças da alma brotam de um excesso de positividade presente em todos os caminhos da sociedade contemporânea. Não por acaso, os coachings são os missionários de uma nova religião, a Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo. Em suas pregações não faltam as mensagens da ação produtiva e as ideias de que todas as metas são alcançáveis e que o impossível é uma invenção de preguiçosos. Han resume essa nova tendência no slogan da campanha presidencial de Barack Obama em 2008. Yes, we can. Yes, we did. Sim, nós podemos. Outro bom exemplo é o slogan da Nike. Simplesmente faça. De acordo com o filósofo, vivemos em uma época bastante otimista, e esse excesso de positividade desemboca em uma sociedade do desempenho. A produtividade acima de tudo. Todos os indivíduos são instigados a produzir cada vez mais. Han defende a tese de que a sociedade do desempenho seria um contraponto à sociedade disciplinar apresentada por Michel Foucault no século XX. Em nosso canal temos um vídeo que resume o livro Vigiar e Punir de Foucault, onde, entre outras coisas, Foucault, através de incontáveis fatos, prova que vivemos em uma sociedade do controle. O indivíduo é vigiado constantemente, estando sujeito às normas locais e às punições decorrentes de qualquer tipo de desvio de conduta. Byung-Chul Han, por outro lado, afirma que no século XXI não vivemos mais na sociedade disciplinar de Foucault, mas em uma sociedade do desempenho. Não é mais necessário que alguém nos monitore e nos obrigue a trabalhar. Somos agora sujeitos da obediência. O discurso neoliberal nos convenceu de que somos empresários de nós mesmos. Você é o seu próprio patrão. Para que proibições, mandamentos e leis, se temos a iniciativa e a motivação? Contudo, Byung-Chul Han declara: a sociedade do desempenho é uma grande produtora de depressivos e fracassados. O sujeito do desempenho é mais rápido e produtivo do que aquele que era tutelado pela vigilância. Alcançar as metas se transformou em uma espécie de dever. Nunca se falou tanto em depressão como nos dias atuais. Han argumenta que a depressão surge do cansaço proveniente do esforço do indivíduo de ter de ser ele mesmo. A depressão seria o cansaço de ser si mesmo, fruto da constante pressão para ser mais autêntico e produtivo. Portanto, se todos podem mais, você não conseguiu seus objetivos, visibilidade, amor e admiração, sucesso financeiro, você é um perdedor. Sua vida é uma merda porque você é quebrado, não possui os atributos necessários para conquistar a vitória. Falta em você força de vontade. Para Han, o cansaço de si mesmo culmina na autoexploração do indivíduo, que se entrega ao excesso de trabalho, munido de um sentimento ilusório de liberdade. Talvez você mesmo conheça alguém que tenta esconder o seu fracasso existencial com uma fachada de excelência profissional. A falta de tédio e as multitarefas.
A internet nos deu uma quantidade gigantesca de estímulos. Quando somos estimulados o tempo todo, em vez de prazer, sentimos fadiga. A positividade exacerbada é o mal do século XXI. Platão certa vez disse que seríamos felizes se pudéssemos ficar só em um quarto. O nosso problema, como mostrou Pascal, é que não conseguimos conviver com nós mesmos. Procuramos desesperadamente entretenimento para esquecermos da nossa existência medíocre. Han observa que somos lançados nas multitarefas. Queremos fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Você talvez esteja assistindo um filme, mas ao contrário da geração passada, não consegue dedicar a sua atenção a uma única coisa. Pega o celular e começa a navegar. Você sabe bem qual é o resultado final: a perda do aprofundamento contemplativo. Você não consegue mergulhar profundo em mais nada, fica apenas na superfície, na parte rasa. Essa atenção rasa nos assemelha a animais selvagens, argumenta Han. Os gregos antigos nos ensinaram uma importante lição: ter um tempo para o ócio é fundamental. O ócio criativo representa uma evolução intelectual absurda para a humanidade. Hoje, a nossa incapacidade de lidar com o tédio nos leva a um excesso de estímulos, que gera em nosso âmago uma inquietação sufocante. Buscamos novas atividades constantemente. A atenção profunda, característica da filosofia e da contemplação, é cada vez mais deslocada para uma forma de atenção superficial, a hiperatenção. Essa nova modalidade de atenção está em constante movimento e, por essa razão, é dispersa. Em outras palavras, a hiperatenção tem pouca tolerância ao tédio e, sendo assim, muda constantemente o foco. Segundo o autor, não devemos evitar o tédio, porque assim como o sono é o ponto alto do descanso físico, o tédio seria um tipo de descanso espiritual e intelectual. Han cita o filósofo alemão Friedrich Nietzsche para criticar a hiperatenção e a hiperatividade. Em seu livro Humano, Demasiado Humano, livro de 1878, Nietzsche argumenta que a vida humana acaba quando os elementos contemplativos são expulsos dela. Seguindo o conselho de Nietzsche, precisamos lutar contra a hiperatividade. Nesse caso, o remédio receitado por Han não é muito diferente dos gregos antigos. Precisamos ter espaço para uma vida contemplativa, se desconectar das máquinas e nos conectar à natureza. Isso me fez lembrar o filme Planeta dos Macacos. César é um macaco super inteligente e diz uma palavra. Isso mesmo, o macaco fala. E a sua primeira palavra é não! Ou seja, dizer não é uma afirmação do sujeito. Aquele que diz sempre sim não é um homem, é um escravo. Portanto, precisamos aprender a dizer não ao excesso de estímulos. Para Han, essa capacidade de negação é mais ativa do que qualquer forma de hiperatividade contemporânea. Sociedade do cansaço. A sociedade do cansaço nos empurra para o que Han chama de infarto da alma. O cansaço se manifesta coletivamente, mas de maneira solitária em cada indivíduo. O autor cita o escritor austríaco Peter Henke no livro Ensaios sobre o Cansaço, onde apresenta a ideia de que uma fadiga extrema dividida entre as pessoas coloca cada um no seu mais alto grau de esgotamento. Han define esse cansaço como um cansaço da potência positiva, que nos incapacita de fazer qualquer coisa. É uma fadiga surgida do excesso do desempenho e da produtividade, que por sua vez tira do indivíduo a capacidade de fazer coisas novas. Podemos então concluir que o livro Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, é um poderoso antídoto contra o excesso de produtividade, a hiperatenção, a depressão, a melancolia e a angústia. Precisamos reagir e talvez a melhor de todas as ações seja a não ação, o ócio. Que tal encontrar algum tempo para fazer absolutamente nada? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso queira contribuir para a continuidade deste canal, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Caso você concorde ou discorde de Byung-Chul Han, deixe um comentário. Forte abraço e vitória sempre!